Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Contra o Outlaw, melhor podcast de direito digital, segundo os descendentes de Linda Lovelace, a mãe do algoritmo. Conosco aqui mais uma vez os professores Luísa Fatim, Raíssa Pavon, a volta do menino Anthony, nosso correspondente Rio Ribeirão Pretano. Temos uma convidada especial hoje, doutora Paula Rodrigues, eu, Rafael Chaia. Luiz Bino vai chegar daqui a pouquinho, tá preso no trânsito. Tá saindo do presídio, né? Conseguiu HC com a STF. E a gente vai hoje fazer a terceira parte da nossa série especial que discute as mudanças do Código Civil com a introdução do livro de direito digital. O que muda, o que não muda. E hoje um episódio especial porque a gente vai se debruçar sobre o capítulo da inteligência artificial. Inteligência artificial que já foi tema de outros episódios aqui, né, pessoal? Já foi tema e continua sendo um tema sempre em grande destaque, né? Então, muito feliz de estar aqui hoje de novo com esse tema, junto com a Paula. Prazer, Paula. Com certeza, para mim ganhou um colorido especial esse episódio de hoje, porque eu sou fã de carteirinha da Paula, acompanho ela há muito tempo. Aliás, Paulinha está em todos os lugares, né? Eu vejo a carinha dela na For Humanity, na ANAD, na comunidade da Vivi Maldonado. Um beijo, Vivi, porque eu conheci a Paulinha através da Viviane Maldonado. Um grande beijo para a Viviane, a rainha da proteção de dados. Bom dia, Paulinha, muito bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, viu? Principalmente a convite da Lu, que, enfim, é uma mulher que eu admiro muito e que a gente oxigena bastante as ideias, né? É muito bacana que o digital realmente rompe essas barreiras. Eu tenho o maior prazer de ter ela ao meu lado aí para a gente construir juntos, avançar esses desafios aí que a gente tem, né? Eu paguei ela para ela falar isso. Estamos de volta, pessoal. Contra o Outlaw, fiquei um tempinho fora, estava cuidando do Bino, porque tentaram prendê-lo diversas vezes, ele acabou parando no Panamá, mas deu tudo certo, ele está de volta e eu também estou de volta aqui para vocês. E é isso aí, pessoal. E já segue a gente nas nossas redes sociais, @contra_out_law, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube, para acompanhar cortes, frases e conteúdos exclusivos dos nossos episódios. E até para conhecer os episódios anteriores, caso você já tenha perdido algum dessa série especial que comenta o Código Civil. Segue também os nossos perfis lá na rede Instagram, @lufatim, @raissavpavon, @antony.adv, @oluisbino e @rafaelchaia.adv. Segue também o perfil da nossa convidada, Paula Ma Rodrigues, com S, tudo junto, lá no Instagram. Esse é um podcast que conta com o apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, que inclusive está participando no próximo dia 20 de novembro, lá em São Paulo, de um evento muito legal de tecnologia que será realizado no espaço... Itália? No Terraço Itália, tá? Entra lá no perfil do pessoal da ANAD, entra no perfil do professor Marcelo Fonseca, que já gravou episódio com a gente. Vai no perfil do Ricardo Castro Cajazeira, presidente da ANAD. Pega todos os detalhes, eu vou estar lá, a Luísa vai estar lá, grandes palestrantes, vai estar participando o Eric Nibo, vai estar participando o Dr. André Ogé, que já foi entrevistada nossa aqui, o Dr. Marcelo Fonseca, um excelente evento para quem quiser bater um papo numa imersão que vai ser o dia inteiro só sobre direito digital, tá, gente? Dia 20 agora em São Paulo. Pega detalhes lá no perfil da NAD que vocês não vão se arrepender. E o evento é híbrido, né? Para quem não puder dar um pulinho em São Paulo, Isso, vai estar online também. Muito obrigado, muito bem lembrado. Não posso ir para São Paulo, e aí? Vai ter online também, então já entra no Simpla, faz sua inscrição, garante a sua vaga. Esse é um podcast que é produzido pelo pessoal da DIO Comunicação, melhor espaço de podcasts aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Entra lá, @talkbr no Instagram para pegar mais detalhes sobre os espaços e os serviços que eles têm à disposição. Agora a gente dá o start. E aí, pessoal? Inteligência artificial no Código Civil, vai dar bom ou não vai? E aí, 180 dias foram suficientes para fazer um caderno bem desenhado? Que loucura, que loucura. Eu estava até ouvindo os episódios anteriores aqui do podcast sobre as discussões que vocês travaram em relação à reforma, e eu acompanho muito a fala da Lu na coragem,
na necessidade e no nível de trabalho que foi entregue em tão pouco tempo, né? Claro que a gente sempre tem melhorias, né? Eu acho que é muito fácil a gente criticar e falar, nossa, mas isso aqui tá muito ruim, isso aqui tá complicado, sendo que esse trabalho, na verdade, é um trabalho que de bastidor já estava sendo fomentado, né? Então, assim, complexo, eu diria, né? Justamente porque a gente está no momento de regulação de inteligência artificial bem crítico. Não sei se vocês compartilham dessa mesma visão, mas é muito difícil a gente comparar, e o que eu tenho escutado, né, nos bastidores, o pessoal falando sobre Código Civil e tal, estão comparando muito com as iniciativas específicas de regulação de inteligência artificial, o que não é muito justo, né? Porque quando a gente olha para Código Civil, e aí queria ouvir vocês, mas quando a gente olha para Código Civil, a gente está olhando para regulações gerais, né? Então, relações privadas que precisam ser atualizadas com base numa série de situações. E quando a gente olha para a regulação específica, ali sim eu acho que é o momento de fato da gente olhar, né, alguns recortes, olhar questões de definições, olhar a parte de riscos, né, já que a regulação específica é baseada em riscos que a tecnologia traz. Então, eu acho que de início o pessoal não pode confundir muito, e eu acho que tem tido um pouco de confusão, apesar de que eu não tenho ouvido muito as pessoas falarem sobre a inserção desses dispositivos nesse anteprojeto com tanta, talvez, empolgação, animação, como com os projetos de lei de inteligência artificial. Cara, Sim, acho que a grande dificuldade, não, tem várias dificuldades, né? Tem prós e tem contras. Mas a questão da incerteza jurídica também e da, né, sobreposição de leis, a gente tratou aqui no último episódio, né? A gente tem Marco Civil regulando questões similares, LGPD regulando questões similares, mas essa insegurança jurídica, essa incerteza traz até uma dificuldade em proteger os direitos que estão ali tutelados e aquilo que a gente sempre traz aqui. Pode ser um freio para a inovação, pode deixar o empresário com uma cautela exacerbada, porque com receio de punições excessivas, né? São todas questões que a gente precisa endereçar. Eu fico olhando aqui, por exemplo, o capítulo 7, né, do relatório final do anteprojeto da reforma do Código Civil. Se você for olhar com calma, são 3 artigos. São 3 artigos. São 3 artigos que tratam de É isso. inteligência artificial. Só que assim, com todo respeito, o terceiro para mim completamente dispensável. Quer dizer, quando você tem 3 artigos apenas para tratar de um assunto tão complexo quanto a inteligência artificial, e o terceiro artigo aparenta ser completamente dispensável, porque o que diz o terceiro artigo? É permitida a criação de imagens de pessoas vivas ou falecidas por meio de inteligência artificial para utilização em atividades lícitas, desde que observadas condições: obtenção prévia e expressa de consentimento informado, respeito à dignidade, reputação, presença e legado da pessoa natural. Tem uma série de requisitos, né? Cara, precisa de um dispositivo específico para discutir a forma como a gente vai tratar a memória de uma pessoa falecida por meio de modelos de inteligência artificial? Eu entendo que a gente teve aquela polêmica do Conar com a Elis Regina, na propaganda da Kombi. Mas precisa engessar isso num dispositivo, que é um dispositivo longo, cara. Tem 4 incisos e 4 parágrafos. Então você vê que não é uma normativa muito simplificada. Será que não era melhor só trabalhar isso por força de princípios e fundamentos? Eu não sei, eu achei que esse capítulo de inteligência artificial aqui, ele meio que sobrou na redação do anteprojeto. Mas é aquilo que a Raíssa falou no último episódio, né? A gente está tratando aqui de Código Civil, então a gente regula desde o nascituro até a pessoa falecida. Então, o legislador sentiu essa necessidade. Bom, já que nós estamos falando de inteligência artificial e também, claro, nós sabemos que no Brasil ainda existe muito aquele impacto, né, dos recentes acontecimentos sociais em cima do trabalho legislativo. Então, com certeza, essa questão do Conar teve certa influência e também o peso, né, que os doutrinadores, os juristas envolvidos nas questões de direito de família e sucessões tiveram, né, na comissão de juristas responsáveis pelo anteprojeto, né? Então, com certeza. Com certeza. Pode falar, eu acho um Paulo. ponto interessante, Rafael, no sentido de... Quando a gente olha para Código Civil, a gente tem que olhar para o que vai afetar os direitos de personalidade como um todo. Então, eu acho que, assim, eu entendo o seu ponto,
Mas para fazer um contraponto para a gente pensar junto depois dessa história da propaganda da Elis Regina, jurou, assim, a luta em alguns grupos que eu tô também, teve um ofuror ali de pode, não pode, vai, não vai, imagina se vão deixar que eu use a minha imagem, eu, por exemplo, como uma pessoa, sei lá, vegetariana, não sou, mas, por exemplo, eu sou. E aí alguém utiliza a minha imagem depois que eu falecer para uma casa de propaganda de carnes, eu não quero. Geraram debates, assim, muito efusivos em relação a isso. E, de fato, o Código Civil como está hoje, na época que ele foi criado, ele talvez não antevesse que, para além do direito de imagem, as pessoas poderiam modular as imagens para imprimir questões de personalidade, falas. Isso, a pessoa que não estava viva não imaginava, né, que isso poderia acontecer. Eu acho que existe um limite muito... É uma linha muito tênue entre a utilização de imagem de pessoa falecida ou não, que o Código Civil atual regula, né? Os herdeiros são ali os responsáveis, são os titulares ali são quem tutelam a imagem da pessoa falecida e por isso, de fato, devem dispor ou não, e aí acho que não é uma discussão, mas para além do direito de imagem, que foi algo que eu comecei a pensar com base em algumas dessas discussões, será que a legislação atualmente ela cobre, né, esse tipo de direito? E aí até surgiu um PL específico, né? Dentro de um dos PLs que estão ali pendurados no 2338, tramitando em conjunto, tem um específico para falar, de fato, de tratamento de informações, enfim, criação de imagens com base nas imagens de pessoas falecidas. Então, acho que a ideia aqui talvez tenha sido dar uma resposta que já está influenciando, por exemplo, no direito de sucessões, quando as pessoas começam a procurar, por exemplo, os meus colegas de direito de família, que apontam para nós o direito digital e dão risada do tipo, nossa, toda semana vocês têm que se atualizar, hahaha. E aí eu voltei com eles e falei, bom, acho que os seus clientes agora vão querer começar a colocar no testamento que eles não querem que Parece que a o jogo identidade virou, não é digital... mesmo? Totalmente. Eu falei, olha, acho que agora a gente está junto e vocês vão precisar conversar mais sobre inteligência artificial. Então, talvez a tentativa do anteprojeto foi dar alguma resposta para uma questão de direito de personalidade, que aí acho que talvez o instrumento realmente seria aqui o local, mas não sei se o lugar onde ele está faz sentido, né? No sentido de estrutura mesmo do próprio código. Será que isso vai ter que estar separado num capítulo do direito digital? Ou se isso não teria que estar integrado dentro dos direitos de personalidade para já fazer sentido em relação à questão da regulamentação? Só pra gente É que para pensar. mim ficou estranho, porque o primeiro artigo ele traz questões gerais de fundamentação. Sim. Ele fala sobre o desenvolvimento dos sistemas de IA, não discriminação, condição de transparência, acessibilidade. O segundo traz questões gerais. Fala sobre a interação de pessoas naturais com os sistemas. Aí, de repente, o terceiro traz uma questão extremamente específica. Sim. Ficou uma coisa meio estranha. A gente citou a Parece polêmica que tiraram alguns artigos, né? Parece que era algo que tinha 10 artigos. Não, vou colocar esses só esses 3. E outra coisa, o Anthony é um cara que é ligado em Fórmula 1. A gente citou a polêmica da Elis Regina, mas aconteceu recentemente a polêmica do Ayrton Senna. Que a Heineken fez uma propaganda usando a imagem do Ayrton Senna e a galera caiu matando, dizendo que o Ayrton Senna nunca associaria a imagem dele a uma cerveja. Você viu esse caso, Anthony? Mas isso acaba sendo um problema que a Paula até disse, realmente vai levantar, e principalmente com pessoas, vamos colocar, do esporte, a questão do Ayrton Senna. Quando saiu a questão da Elis Regina, muito se falou, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, que em vida hoje, ele, na Copa do Mundo, ele colocava de lado Coca-Cola, bebidas, etc., em qualquer entrevista dele. Então, já se levantou muito esse ponto, usando como exemplo pessoas extremamente famosas, vinculadas a grandes marcas, e que, com a passagem delas, isso pudesse ser utilizado, porque vamos no exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola tem dinheiro e poder para conseguir uma imagem do Cristiano Ronaldo em tese, e isso seria um grande baque. Mas realmente fica confuso por conta disso. O primeiro artigo, aspectos gerais, segundo artigo principalmente quer trazer uma visão do usuário, né, das pessoas que vão consumir inteligência artificial, e eles até colocam aqui de robótica também, nesse cenário, para ter transparência e outras questões. E chega o terceiro, falando especificamente
essa questão de uso de imagem. A gente sabe que isso está sendo um problema, e até mesmo na seara penal, uso de imagem, uso de voz, criação de deepfakes cada vez mais também, em diversos cenários, seja para fazer memes, para fazer trollagens, mas também para desinformação, e aqui pode ser em questões empresariais, questões políticas. Hoje é possível, dentro de uma empresa, fazer um deepfake e você achar que você está falando que seu chefe é uma inteligência artificial. Então, assim, é muito profundo o nível que nós estamos hoje de inteligência artificial, mas o problema acaba sendo também, muitas das vezes, assim como na LGPD, humano, ou seja, a pessoa por trás do uso, a pessoa que perde as estribeiras, vamos assim dizer, na hora de usar e usa de forma inconsequente. Ó, só lembrando aqui daquele caso que aconteceu no Japão recentemente, do uso extremo de deepfake, um funcionário de uma grande multinacional fez uma reunião online. Nessa reunião havia 5 pessoas. Na verdade, não havia 5 pessoas, eram todos avatares. Dele. Não, dos chefes dele, Ô, louco. pedindo para ele fazer uma transferência de 25 milhões de dólares, e ele fez. E aí, na cadeia de e-mails, os chefes começaram a questionar: o que que é isso? O que que é isso? Ele, de acordo com a nossa reunião, eu transferi os 25 milhões, foi o que a gente decidiu na reunião. Aí todo mundo, que reunião, que reunião? 25 milhões. Caramba. Não era ninguém real na reunião. Isso aí a Muito gente consegue assistir complicado. até, é bom para o nosso ouvinte, para ele ter essa noção, esse tato. Pega aí, Netflix, é a série SWAT. Eu não vou lembrar o episódio, mas é mais para o final. Ficam uns 5 episódios em uma grande trama, porque lá existe, né, deixa eu não dar nenhum spoiler, mas lá existe o personagem principal, que é um chefe de equipe de SWAT, uma pessoa com toda uma ética, uma história por trás, e cria um deepfake dele fazendo um ato corrupto. Então, olha que interessante como trouxeram isso. A SWAT é uma série mais atual, trouxe até questões sobre coronavírus, e olha que interessante como numa série de Netflix conseguiram abordar isso e teve toda uma trama para resolver. E aqui não estou falando nem de Brasil, né? Estamos falando de uma série dos Estados Unidos, ou seja, essa questão de uso de imagem, uso de voz, criação de imagem, deepfakes, é uma questão jurídica não só brasileira, mas como internacional. É porque, querendo ou não, a própria inteligência artificial ela é algo mundial, né? É algo... De onde é que você surgiu? Eu cheguei igual o Barrichello. Na hora que vocês estavam falando de Fórmula 1, eu cheguei. É você mesmo? É um avatar, fica aí. Bom, Mas assim, é mundial, né? A situação. Então, uma coisa que traz aqui no Código Civil, né, nesse projeto, é sobre você mencionar que aquilo é feito por inteligência artificial. E aí eu me pergunto, como será, né, que vai ser... Como vai se dar essa situação? Porque, por exemplo, sei lá, um áudio, né? Igual a gente teve agora eleições e muitos jingles da eleição são criados através de inteligência artificial. Mas e como? Eu vou, no meio da música, imagina, tipo, eu criando um áudio ali por inteligência artificial, no meio do áudio ter esse áudio é criado, tipo, aquele negócio do procura o médico da Sim, O um Ministério aviso. da Saúde um aviso. adverte. É, O então. Ministério da Saúde adverte, é isso. Isso. Mas é nessa pegada. Ministério da Saúde adverte e tal. Então, assim, como será que porque, assim, vai ser a No situação? eleitoral, as recentes resoluções do TSE alteraram bastante coisa, né? No eleitoral já havia essa proibição de uso de IA para praticamente tudo. E quando era possível usar, deveria haver o disclaimer, né? Que Mas foi aí, como que eu utilizada vou IA. fazer essa diferenciação? Porque, assim, hoje em dia, com a própria evolução da IA, a gente tem cada vez mais a inteligência artificial criando coisas que são parecidas muito com o real. Vai chegar o receio, né? Claro. Pode chegar um certo momento que isso... Você não vai conseguir diferenciar o que é inteligência artificial, o que é real. E aí, quando você não consegue mais diferenciar, para o golpista, o cara que quer fazer algo errado, por exemplo,
Tô nem aí como que eu vou, se eu preciso ou não, entendeu? O cara que vai dar golpe, ele não pergunta pra você se ele pode te dar um golpe. Isso remete a um dos pontos chaves, né, da nova legislação. Primeiro, direitos fundamentais, né, personalidade, etc. Mas, para mim, um ponto-chave que é o direito à informação. Porque desse direito à informação decorre uma gama de consequências de extrema importância, porque quando existe o uso de IA, a gente pode pensar aí em manipulação informacional, discriminação, a gente pode pensar em invasão de pensamento, por exemplo, né? Ou a criação de estado mental. Tudo isso decorre da utilização de IA e acaba interferindo na esfera de direitos da personalidade. Então, para mim, um dos pontos-chave da legislação é isso. E em ponto-chave positivo, né? Mas a gente tem também os pontos negativos, né? A gente tem vários contras aí. Não sei se vocês identificaram, mas essa nebulosidade em cima de alguns conceitos, por exemplo, para mim é algo que eu vejo que já vai trazer muito problema. Tanto de excesso de Luísa, parece que judicialização. trazendo para o que está acontecendo na sociedade, né, eles querem trazer essa regulamentação nas áreas, né, de entretenimento, a própria publicidade, o marketing, a forma que eles estão tentando, pelo texto, por um lado, buscando autorização, né, autorização prévia, e no caso de pessoas falecidas, a autorização seja a pessoa deixou em vida, ou seja, por seus descendentes, ou criando algum tipo de burocracia que possa deixar rastro, bem como algum processo para que ocorra esse uso de inteligência artificial nessas áreas. Eu acho que, assim como a Luísa comentou, 2 pontos também são importantes quando a gente trata desse anteprojeto do Código Civil relacionado à inteligência artificial, que é a questão da ética no uso da inteligência artificial e a questão da contenção da inteligência artificial, que eu acho que são os 2 principais problemas quando a gente trata desse tema. E que talvez, a Paula bem colocou no início, o Código Civil é uma regulamentação geral. A gente está falando aqui de uma reforma de Código Civil que talvez seria muito mais interessante, a gente falou no episódio anterior, um novo Código Civil que não compartimentasse assuntos, mas espalhasse esse assunto dentro dos campos específicos. Então, por exemplo, Concordo, direito da 100%. personalidade, lá no começo, a gente juntando o digital com aquilo que já vem, porque o contexto social que dá ensejo à regulamentação do direito civil mudou, então não tem mais como compartimentalizar. E a gente tem essa tradição, Perfeito. né, de um texto legislativo robusto, denso. O brasileiro gosta, né, tem essa tradição herdada talvez dos portugueses, né, de colocar tudo de modo codificado. Lá das E- ordenações. desde as Sistema das franco-alemão. Isso. Então, talvez essa pincelada pelos princípios que nós aqui consideremos suficientes, né, talvez não sejam suficientes para todos os juristas. Mas eu quero perguntar para Paula esse ponto. A Raíssa levantou uma questão que eu acho bem interessante. O primeiro artigo ali do capítulo de inteligência artificial, ele fala, né? Que deve ser garantido na inteligência artificial, né? Não discriminação em relação a decisões de uso de dados, condições de transparência, auditabilidade, explicabilidade, rastreabilidade, supervisão humana e governança, acessibilidade, usabilidade e confiabilidade, atribuição de responsabilidade civil pelo princípio da reparação integral de danos. Cara, eu não vi duas coisas aqui que são hoje fortemente discutidas na regulação europeia, por exemplo. Ética e humanismo. Cara, porque é impossível você discutir hoje a inteligência artificial se não for pela luz da ética. A Raíssa falou de ética, eu pensei na hora, caramba, ela bateu em cima. Porque hoje a ética resolve praticamente metade dessas questões que estão aqui. Não só a ética no desenvolvimento dos modelos de aprendizado de máquina, mas também a questão da ética no uso desses modelos de aprendizado de máquina. Pode falar. É assim, Rafael, eu acho que realmente eu senti falta. Primeiro que eu ia até falar que eu senti falta de um corpo para falar de responsabilidade civil. Colocar a responsabilidade civil em uma linha
sendo que é um debate gigantesco de Vai várias falar, olha, teorias. tem responsabilidade civil, hein? É integral, obrigada, é isso, se não tiver legislação Falei, específica. Mas pronto, falei, né? Só isso. Olha lá o aí 186 comenta. e se vira. É isso. Para isso a gente não precisaria nem ter colocado nesse ponto, né? A gente vai tá resolvendo. Atualmente a gente está resolvendo dessa forma e a gente está vendo que nem sempre isso é o melhor caminho. Mas nas questões éticas de humanismo, direitos humanos e esse vínculo, realmente acho que alguns princípios do Código Civil poderiam ter trazido pensando em tecnologia, né? A gente talvez não direcionado necessariamente para a inteligência artificial, mas já abrindo uma porta para isso. E essa parte de ética, governança, né? Você falou, poxa, a gente conseguiria resolver muitas coisas com a aplicação concreta dos princípios éticos. É aquilo que a gente costuma falar quando a gente conhece o sistema da nossa Constituição. Claro que as leis específicas, elas são importantes porque vão se criando situações específicas de uma forma mais massiva e a gente precisa que tenha uma regulação específica para pensar numa sanção, né? Mas se a gente interpretar sistematicamente a nossa Constituição Federal, a gente consegue aplicar praticamente todas as questões de direito, inclusive questões que têm a ver com tecnologia, e aí sim a gente poderia partir para uma discussão será que a gente deveria ter emenda constitucional para falar sobre ética e novas tecnologias na Constituição como uma garantia fundamental dos indivíduos, Com né? É uma toda tendência, certeza. Eu Com concordo toda 100%. tendência lá certeza. fora. Sim. Então, acho que isso seria algo além. Mas como nós estamos falando de Código Civil, acho que a única preocupação em termos de técnica legislativa que eu escuto, né, os colegas comentarem e tal, é que quando a gente positiva princípios éticos, nem sempre a gente está garantindo que eles vão ser aplicados. Ainda existe um entendimento muito superficial de quem aplica a lei, de quem está trabalhando com lei, de que os princípios são para ver, não, né, como é que a gente aplica princípios nas situações concretas e como a gente vai tornar isso algo mais palpável. É mais palpável colocar conduta e sanção. Então, realmente é um ponto muito importante que você colocou, sabe, Rafael? Mas, honestamente, eu não acho que... E detalhe, né? Dos juristas que estão envolvidos no projeto, nesse anteprojeto, alguns deles também estão envolvidos, né, na comissão de juristas do PL 2338. E aí me criou uma expectativa do tipo, nossa, vai ter uma conversão assim, pelo menos em relação a fundamentos e princípios, os objetivos de fato da regulação estarem atrelados ao grande código que regula as relações privadas, vai dar um match maravilhoso. Se alguém vai criticar o PL 2338, já criticaria o anteprojeto, porque assim, vai ter convergência. E aí que eu senti que pareceu vazio, além Foi dessa tímido, né? Não teve desconexão, muito. parece que esvaziou, assim, a gente tem que prever alguma coisa, mas vamos colocar algo geral com algumas questões específicas e eu não sei, eu tive essa impressão de que faltou robustez e mais link nas discussões efetivas que estão tendo em relação à regulação, né? Nós estamos falando de atribuição de risco, onde é que a gente está vendo aqui no Código Civil alguma forma de avaliação de riscos nas relações privadas, né? Riscos reputacionais, riscos operacionais, riscos financeiros, isso está tudo dentro da sistemática da responsabilidade civil. E, na minha visão, deveria ter alguns dispositivos mais específicos para tratar desse ponto, pensando em tecnologias, a exemplo da inteligência artificial. Senti falta disso, né? Mas, então, não sei. Se passar desse jeito aqui, não sei se vai ter mudança muito substancial da forma como a gente gostaria, né? Não Acho sei o que vocês acham. meio que tá regulando o que já existe, né? É uma situação, né? Tipo assim, não tem nada. Uma coisa que eu achei muito curto, de fato, o capítulo que trata de inteligência artificial. Bem Por exemplo, curto. você pega o que trata de contrato digital, ele traz princípios, ele traz regras, ele traz assim, muita coisa, muito mais robusto, né? E a discussão em cima de inteligência artificial hoje, ela é muito maior do que em cima de contrato digital. Todo mundo aceita a contratação digital. Quer ver uma outra coisa que eu achei que faltou? Pelo menos uma menção sobre direitos de propriedade e inteligência artificial. Né? Hoje a gente discute muito, principalmente a questão de direito autoral. Né? Claro, é outra lei e tudo, mas a propriedade em si, em cima daquilo que você cria com inteligência artificial... Que é algo que é da seara dos direitos reais, né? Sim. Ou dos direitos civis. Então, de fato, faltou essa regulação no Código Civil. Pelo menos uma menção. Pelo menos uma menção para você ter um norte. A impressão que a gente tem é o seguinte:
Não trata muito de IA aqui, não, porque vai vir uma coisa ali depois, tá? A Provavelmente, gente pode fala ser. depois, tá? Não fala muito. Pode ser, Lu, Pode pode ser. ser. Ter colocado, então, né? Pode Essa ser questão. nesse sentido. Mas ali, nesse mesmo artigo, ali no inciso 2º, fala sobre condições de transparência, auditabilidade, explicabilidade, rastreabilidade, supervisão humana e governança. Andou bem, né? Então, o projeto ter mencionado isso, achei bacana. E vale a gente se debruçar sobre o inciso. Por exemplo, o que seria transparência, né? O conceito ali, né, apesar da legislação não trazer, a doutrina está já um pouco mais madura sobre isso, né? Então, a gente está não só trazendo garantias, mas já visando ali a aplicabilidade prática. Então, a gente torna compreensível como que a IA toma determinadas decisões. E isso é extremamente relevante num paradigma em que várias das nossas atividades cotidianas são reguladas e, às vezes, decisões automatizadas são tomadas que afetam nossa vida, nosso dia a dia, né? Então, essa transparência, por exemplo, um banco vai avalizar o nosso crédito sendo solicitado, etc. Essas decisões serem tomadas com mais transparência possível. A auditabilidade, por exemplo, a Paulinha pode falar muito mais sobre isso, mas quando a gente trata de uma empresa, por exemplo, que avalia o desempenho de funcionários, né? Como que essas decisões sobre o desempenho de funcionários são efetivamente tomadas? Aí a gente lembra lá da Virginia Eubanks, naquele livro maravilhoso dela, né? Todas aquelas lições que ela deixou. A explicabilidade, por exemplo, um GPT ou alguma decisão automatizada, dando um curso de tratamento, e a gente precisa saber como que essa decisão chegou até aquela conclusão, né? Quais passos foram tomados para aquilo. E aí um sem número de outros requisitos, né, Paulinha? Não, total, Lu. Eu acho que esse inciso é um inciso bem importante. Acho que não teria como ter. Ainda bem que colocaram, né? Porque ele passa por questões que a própria regulação específica vai tentar tratar. Isso é um desafio muito grande, justamente porque quando a gente fala de explicabilidade, explicar como o algoritmo funciona e como ele impacta sem violar segredo de negócio, segredo industrial. No mercado que nós temos negócios pautados em algoritmos, né? Os principais negócios digitais, o que é o negócio digital? O que é o aplicativo de entrega de comida, o aplicativo de estadia, o aplicativo de transporte? Ele é o algoritmo. Esse é o negócio dele, né? E aí, se a gente está falando, por exemplo, de situações que já estão acontecendo no âmbito da justiça do trabalho, mas acho que é um bom exemplo para a gente trazer aqui do que vai acontecer no âmbito civil, né? Quando a gente fala de litígio, fala de problemas em relação à contratação entre duas empresas, e a gente falar de perícia em algoritmo, puxa vida, vai ser uma coisa bem interessante. Eu estou bem curiosa. Não, esse inciso deveria ser um artigo, um caput, né? Mas eu acho que ele porque agora eu quero complicar para vocês. Vocês estão falando de transparência e explicabilidade. Aí o segundo artigo da inteligência artificial, ele fala o seguinte: pessoas naturais que interagirem por meio de interfaces com sistemas de inteligência artificial incorporados ou não em equipamentos, ou que sofram danos decorrentes da operação desses sistemas ou equipamentos, vamos ignorar toda essa redação. Basta que haja interação. É a primeira parte. Tá. Tem o direito à informação sobre suas interações com tais sistemas, bem como sobre o modelo geral de funcionamento, é esse ponto que eu quero destacar, e critérios para decisão automatizada. Isso aqui já não é transparência e explicabilidade? É transparência, explicabilidade e auditabilidade. Porque se eu interajo, basicamente ele está dizendo o seguinte: eu interagi com o sistema, eu tenho o direito de saber como o sistema chegou naquela decisão. Isso é explicabilidade. E se ele tem que explicar para mim como chegou naquela decisão, isso também envolve transparência. Então, me parece que esse segundo artigo, ele está diretamente linkado ao inciso 2 do artigo anterior. Com certeza. Tá ligado? Mas não é repetitivo, Por na quê? minha visão. Agora, essa é uma dúvida sincera. Por quê? Não, é para a gente debater. O de cima está falando que todas as empresas que usam, desenvolvem ou aplicam IA
precisam ter transparência com o público. Então, ele vai ter um aviso de transparência, vai ter uma aba no site falando: olha como a gente oferece um serviço de recrutamento com inteligência artificial. Nosso algoritmo pode funcionar selecionando currículos, ranqueando, etc. O segundo, ao meu ver, está falando sobre o direito da pessoa que está sendo afetada. Aquele é um direito específico, na minha visão. Mas a palavra é afetada, porque aqui fala de simplesmente interagir. Então, eu acho que é aí o ponto. Porque no artigo predecessor, a gente está falando dos desenvolvimentos do sistema. Ou seja, é direcionado para os desenvolvedores, para o fornecedor. Para a indústria. É legal. Para o fornecedor. O artigo subsequente já Ele está fala falando do usuário. Do usuário. Ou seja, já Então, eles se complementam, então. Eles se complementam. Eles Aí, vendem legal. os Na minha lados. visão, Essas condições de primeiro transparência. está falando para empresas e depois está falando para usuários. Isso, essas Pessoas condições de transparência, auditabilidade, explicabilidade, rastreabilidade, supervisão humana e governança são direcionadas aos desenvolvedores dos sistemas. E ali a gente está falando da interação, ou seja, o sistema já foi desenvolvido e agora a gente espera tudo isso dele na sua concepção, na sua atuação, né? Então, enfim, a gente fala tanto para o desenvolvedor quanto para o usuário. Aí, então a gente tem Exatamente. Nesse segundo, no caso, por exemplo, um possível dano, a pessoa vai ter o direito, né, de ser informado sobre essas interações, explicação, posicionamento da empresa. Claro que isso aí também me parece que vai gerar mais obrigações ainda para empresas e provedores, né? Não, e como a Paula falou, na verdade, essas previsões, elas são extremamente necessárias, mas é muito difícil de aplicar elas na prática. Então, assim, a Paula deu o exemplo do iFood. O negócio é o próprio algoritmo. Então, como que isso vai se fazer na prática sem que eu entregue o segredo do meu negócio? Exato. Como que eu vou entregar? Como que o meu algoritmo funciona? Não, fora que esse monitoramento contínuo vai trazer, sem dúvida alguma, uma excessiva judicialização, né? Com certeza. Então, como que eu vou Isso tem que ser garantir que avaliado. os direitos da personalidade realmente sejam resguardados com tudo isso aí que eu tô tentando garantir, né? E outro ponto que eu acho que a gente até comentou aqui no podcast, ainda que a empresa cumpra, não, aqui é dessa forma que funciona o meu algoritmo. Será que a gente tem no Poder Judiciário pessoas que consigam entender? Spoiler, Não tem, Não, né? Então fica meio não que consegue entender, não consegue eu vou entender juntar assinatura no processo digital, como funciona, Spoiler, um não. monte de número, um monte de coisa, a pessoa vai lá, eu não sei como funciona. né? Esse é um outro ponto. É pensar o judiciário também. Eu até queria fazer um comentário sobre a interpretação sistemática desses dois artigos que a gente estava falando agora. No primeiro, falando sobre desenvolvimento, eu acho que tem um ponto adicional que vale a gente comentar aqui. Eu concordo parcialmente, Lu, quando você fala que o artigo está voltado para os desenvolvedores. Ele falou desenvolvimento, né? Não, os desenvolvedores de tecnologia. Mas tudo bem, isso eu acho que a gente está alinhado aqui. Mas quando nós estamos numa situação atual em que Brasil não desenvolve uma maior parte da tecnologia, nós estamos falando de empresas que estão usando tecnologia de fora, e que algumas responsabilidades vão estar atreladas apesar de eu não desenvolver, se eu contrato quem desenvolve, eu vou ter que observar isso. E eu não sei se essa redação é uma redação que permite Esse accountability, né? esse tipo de interpretação, que é uma interpretação que está vindo, né, das definições específicas do PL 2338. Então, aqui talvez a gente tenha um problema de interpretação. Porque senão, honestamente, aqui pensando em Brasil, tirando os pequenos, né, as startups ou as empresas que fazem um desenvolvimento mais robusto, 90% da tecnologia de inteligência artificial que a gente usa é de fora. A gente contrata, a gente licencia. E esse cenário não vai mudar nos próximos 5 anos. Né? Apesar de todo o movimento aí político para falar que a gente precisa desenvolver, mas a situação real é essa. Então, assim, para esse artigo não se tornar inócuo, possivelmente a interpretação dos doutrinadores de direito civil vai ser, olha, se você contrata empresas que desenvolvem, sejam aqui ou sejam lá fora, você tem que garantir que elas estão seguindo a lei. Sim. E aí essa obrigação vai ser transferida não só para quem desenvolve, na minha visão. Mas aí olha, questão de responsabilidade. mas olha o tamanho do problema, porque hoje você tem modelo de aprendizado de máquina para praticamente tudo. Você tem hoje no mercado, poxa, sei lá, eu parei de contar depois de 12 mil. Você tem inteligência artificial hoje que... todo, né? Não, é porque saem as notícias. Brincando. Não, saem as notícias. Então, assim,
Cara, você tem hoje inteligência artificial pra tudo, pra legendar vídeo, pra fazer corte, pra fazer deepfake, pra trocar sua voz, pra dublar vídeo, até pra deixar a gente pelada. A verdade é essa, que é ilegal, tá, crianças? Não usem. Mas assim, Viu, Anthony? o negócio. O que o Anthony tem a ver, cara? Só que o negócio é o seguinte: a Paula levantou um ponto importantíssimo. Como é que eu vou fazer essa galera toda seguir? Porque a gente também tem um outro elemento complicador. Não é só a empresa que tá fora no Brasil. O servidor tá fora do Brasil. E aí, pra você fazer esse cara seguir pra esse cara seguir as regras nacionais? Gente, a realidade é que a gente não consegue nem discutir contrato com essas empresas. Sim, É aí, ó. não tem como. Não tem nem tem como como. se sugerir uma alteração. Judiciário, se prepare. Não, e esse Contrate ponto- mais esse ponto que a servidores. Que a Paula Ponto é levantou é muito- grave, é. cara. Gravíssimo. E outra coisa, assim, toda essa questão de ter essa abertura de informações e dados, para você, tanto você trazer para um processo, ou até mesmo para você conseguir, de fato, como que a inteligência artificial chegou a tal situação? Cara, é um big data, né? Muito grande. Como que eu vou fazer? Imagina a empresa, né, pegando todo o seu histórico, assim, não, ele mandou esse prompt, e deste prompt a inteligência artificial buscou isso. Caramba, é muito É que você amplo, vê, né? Muito inteligência amplo. artificial não é coisa nova. Inteligência artificial existe há décadas. Só que um tripé fundamental é que permitiu essa popularização. Que é exatamente o Big Data, bons modelos de coleta de dados e poder computacional em nuvem. Sim. Somou os três, meu amigo, rompeu as barreiras. Qualquer um tem uma inteligência artificial no telefone hoje. O pessoal tem uma inteligência artificial no WhatsApp hoje em dia, pelo amor de Deus. Sim. Então olha que situação. Mas eu acho Mas que... desculpa. Não, pode falar. Lúcia, desculpa. Não, pode falar. Não, aqui a Não, prioridade isso é é sempre prioridade. A prioridade é sempre o cuidado. convidado. Imagina, Agora você fala. sim. Sinta-se em casa, sinta-se em casa. Obrigada pela gentileza. E um ponto importante, né? Quando a gente fala de regulação específica com abordagem baseada em risco, é justamente pensando nesse contexto que você trouxe, Rafael. Nem toda aplicação de inteligência artificial vai precisar passar por requisitos de governança para questões regulatórias. Então, a IA que está no celular, pode ser que dependendo da forma e da limitação que ela tem, não necessariamente ela vai ter que passar por exigências regulatórias. É por isso que, tanto lá fora na Europa, quanto o nosso modelo regulatório que está se propondo aqui, ele fala em abordagem baseada em risco. Então, quanto maior o risco ofertado pelos resultados produzidos por um sistema, então a gente está falando de saúde, estamos falando de exploração de pessoas vulneráveis, estamos falando de recrutamento e seleção, estamos falando de educação, isso precisa ter um olhar essa é a proposta, né? Se a gente não tem, e aí é o desafio também, né? Outro debate, mas se a gente não tem listadas esses casos de uso de forma grave, todo o restante vai ter que cumprir um mínimo necessário, ou assim, né? Algo que seja muito tranquilo, digamos assim. Então, essa medida, essa abalização, essa régua, eu entendo que ela é necessária para justamente a gente não incorrer nesse problema. Desde a aplicação mais simples, a aplicação mais complexa, nós vamos aplicar a mesma. Dois pesos, duas medidas, né? Ou não? Ou a gente realmente vai ter que ter uma maleabilidade em termos legislativos para que a gente consiga fazer uma convergência de. Ninguém está falando que não precisa ter lei, né? A gente precisa. Agora, como a gente tem a lei que vai regulamentar condutas que já acontecem, porque acho que aqui ninguém espera que uma lei determine como uma conduta vai ser, né? Na verdade, geralmente é o inverso, mas como isso vai acontecer sem ter um entrave à inovação e, ao mesmo tempo, também não barre desenvolvimentos que sejam mais simples e mais operacionais do dia a dia. Por isso que a gente costuma falar muito, eu costumo bater muito nessa tecla. Quem quer trabalhar dentro do direito com essa parte aí de fazer análises jurídicas, riscos jurídicos de inteligência artificial, tem que saber o que é cada abordagem. O que é um aprendizado profundo, o que é um aprendizado de máquina, o que é uma IA generativa, o que é realidade aumentada ou não, se usa IA ou não. Precisa, porque na hora da gente avaliar juridicamente uma situação, independentemente da gente ter regulação ou não, essa medida vai ser necessária na hora da gente dar essa consultoria, dar essa sugestão e, claro, defender se nós estamos adequados ou não à regulação que está vindo por aí, né? Isso foi um ponto
que foi discutido quando da LGPD. E aí veio a regulação de LGPD para as micro e pequenas empresas, dizendo, poxa, eu não posso colocar a régua lá em cima para uma empresa que não Uhum. tem nem como Exatamente. contratar algo e nem necessita também, nem é necessário. Enfim, então isso é uma discussão muito importante. Que já foi lá da LGPD. Mas eu acho que um ponto prático, quando a gente tem o anteprojeto e todas as ações, projetos de leis relacionados à inteligência artificial, é voltar um pouco o olhar para a LGPD na governança de dados também, que eles vão ser usados para alimentar a inteligência artificial, enfim, tudo isso que você colocou. Então, isso é importante de já na prática, as pessoas, as empresas começarem a fazer. Então, eu estou tendo uma governança de dados ok, obviamente, dependendo do tamanho da minha empresa, o que que eu faço, quais dados eu trato. Então, isso é importante. E já levando isso para o uso de inteligência artificial no mesmo sentido. Será que seria legal, então, fazer uma política de uso de inteligência artificial dentro da minha empresa, regulando, colocando contato, né? Que É. tipo de inteligência artificial eu uso? Já um primeiro passo, eu acho que é importante e já é mais que necessário, né? Já deveria ter. Então, isso eu acho que são pontos da gente trazer também. Eu acho que outro ponto que vale a pena ser tocado é a intersecção do direito digital, dos neurodireitos com o capítulo da inteligência artificial. A gente teve aqui a doutora Camila Pintarelli, Paulinha, que Ai, foi maravilhosa! quem introduziu a temática dos neurodireitos no Sensacional. Brasil. Sensacional. E aí, quando o Caderno de Direito Digital fala ali sobre privacidade mental, liberdade cognitiva, existe uma nebulosidade nesses conceitos, né? A gente não trouxe ali na legislação exatamente o que isso significa. A gente sabe qual que é o objetivo do legislador, né? Proteger contra manipulações externas, contra a leitura e decodificação neural que a gente não autorizou, contra monitoramento involuntário. E aí, o legislador proíbe uma gama de atitudes ali, né? Então, ali fazendo essa intersecção com o capítulo de IA, os sistemas devem respeitar esses princípios norteadores aqui. Mas, hoje em dia, como que a gente consegue aferir, ponderar se de fato isso está sendo respeitado? Porque é muito sutil, né? Às vezes, um jeito que você coloca uma imagem, uma cor que você coloca numa arte, ou até uma camisa que um advogado usa para atender determinado cliente, se for um cliente e ele é oriundo do agronegócio, por exemplo, ele vai estar muito mais propenso a fechar negócio com você se você atender ele com uma camisa verde do que com uma camiseta vermelha. Então, são todas questões que envolvem na manipulação, Se né? você é homem, em vez de ser mulher. Também Exato, tem isso, mas né? tudo bem. Então, como que a gente vai conseguir aferir isso, né? E de fato garantir a privacidade mental, né? Bem delicado isso. É bem complexo, na verdade, bem subjetivo. Na verdade, eu considero que a gente ainda não tem instrumentos para isso, para conferir isso. Isso é algo que. Isso aqui que a gente está fazendo é importante, é algo de discussão, né? De chegar num consenso de como que isso vai ser feito. Porque senão a gente cai naquela vala de existe um regramento, mas ele, na prática, não consegue ser efetivo. Então, ele não alcança o objetivo para o qual ele foi descrito. Então, acho que esse é um dos grandes desafios também quando a gente fala de regulação de inteligência artificial, fora a questão da ética e da contenção da inteligência artificial. De fato. E lembrando ainda que a gente tem um marco da inteligência artificial que está a caminho, né? Então, a gente vai ter que ver como é que ele vai interagir com algumas das limitações que foram colocadas aqui dentro do Código Civil, como no caso do uso de imagem. E entra naquele ponto que vocês trataram, né? Parece que o Código Civil, pelo menos esse anteprojeto, ele apenas jogou a informação e falou assim, ó, tá tendo outra lei aí, a lei que se vira, eu não vou mexer com isso. Não coloca em mim, não. No frigir dos ovos, o que fica é que existe a preocupação com a autodeterminação informativa e como a gente está tratando do Código Civil, e é um direito de personalidade, né? Vamos tentar aqui estabelecer o arcabouço mínimo Sim. para que os juristas saibam que é um ponto-chave do anteprojeto e que isso vai ser ou definido em juízo, na casuística, né?
ou em eventuais outras normativas que possam complementar esses novos artigos do Código Civil. Com certeza. Posso aproveitar, Luísa, e até fazer um paralelo numa previsão que tem no próprio anteprojeto, que é dentro do capítulo 3, né, das situações jurídicas no ambiente digital. Você trouxe esse gancho aí de direito de personalidade, era algo que eu, pelo menos, esperava que fosse trabalhado no Código Civil, e acho que é missão do Código Civil trazer muito mais que o PL 2338 e as regulações específicas, né, em que a ideia aqui é definir o que é situação jurídica digital, né? Considera-se situação jurídica digital toda interação no ambiente digital de que resulte responsabilidade por vantagens ou desvantagens, direitos e deveres entre. E aí notem que interessante isso. Eu não vi muita gente falando sobre essa parte aqui. Não sei se o pessoal eu não sei se sou eu que estou realmente meio que desconfiada disso, mas a gente tem uma situação jurídica, segundo esse artigo, entre pessoas naturais e pessoas jurídicas, ok. E aí vem inciso 3, que eu queria ouvir a opinião de vocês. Entidades digitais, como robôs, assistentes virtuais, inteligências artificiais, sistemas automatizados e outros. Então, assim, segundo este artigo, nós estamos falando de a criação de uma nova personalidade jurídica? Nova pessoa. Uma nova Entidade? É um ente despersonalizado? E por que eu estou trazendo isso? Porque na Europa, na primeira proposta de regulação antes do ato de IA, do AI Act, né, a gente teve lá disposições de direito civil sobre robótica de 2017. A Europa, na vanguarda, já tinha feito ali construído um arcabouço legislativo falando sobre responsabilidade civil. E a ideia, e o que foi discutido na Europa no passado e deixado de lado por conta da complexidade, eles pensaram em criar uma personalidade sui generis, que eles chamavam de e-personality. Então, assim, segundo alguns estudos, segundo uma premissa, uma vertente de forma de regulação, existia uma ideia de que os sistemas de inteligência artificial com determinada autonomia deveriam ser sujeitos de direitos. Só que isso foi abandonado depois que entrou uma série de outras complexidades, como, por exemplo, se a gente está falando de um novo sujeito de direitos, que tipo de sanção vai ocorrer quando esse sujeito de direitos pratica um ato que causa dano a terceiro? E nessa redação aqui, ficou confuso. A gente está falando da criação de um ente despersonalizado, porque vai ser parte de uma situação jurídica. E aí, para terminar, ele fala assim, né, no parágrafo 1º, a situação jurídica digital é constituída quando houver acordo de vontades. Mas peraí, eu estou falando que o sistema já vai ter acordo de vontades? Deixa eu só fazer uma observação, Paula. Aí que entra a questão da contenção da inteligência artificial, mas só como se fosse um parênteses, né? Um disclaimer aqui de um ponto específico. A gente já tem uma questão dessa com a questão dos animais, né? Que vem sendo tratado enquanto ser senciente, né? Mas existem algumas ações em que o cachorro está como parte, figurando no polo ativo ou no polo passivo. Então, a gente já tem um começo de entendimento nesse sentido. Né, de ser vivo, né? De ser vivo. Esse é o nesse ponto, sentido, sabe? esse é o ponto. A gente falando dos animais, existem estudos, né? Eu acho super importante esse ponto que você trouxe. Aí, assim, Sim. faz todo sentido, porque a gente pode ter flexibilidade na questão de sujeito de direitos. Só que nós estamos falando de seres vivos, eu não estou falando de algo artificial criado por pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Sem qualquer tipo de inteligência. Esse artigo aqui Parece dá que- para escrever um livro, Até né? porque, vamos lembrar dos Sim. preceitos básicos. De Inteligência... Asimov? Cara, né? Você vai ter que seguir essa entidade que... Asimov Não, mas ficou tá felizão aqui. agora. Mas, gente, vamos lembrar o básico, pô. Inteligência artificial, primeiro que não é nem o nome científico, isso é um rótulo comercial que se deu à tecnologia. Marqueteiro, né? Sim. É marqueteiro. O correto é modelos de aprendizado de máquina. Segundo ponto, inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Ela é um conjunto de algoritmos programado para um determinado fim. Ele não tem capacidade criativa, ele não manifesta desejos, ele não manifesta anseios, ele não tem objetivos pessoais. Ele deriva funções a partir de comandos. Por que raios eu vou tratar isso como um sujeito de direito? Mas você não acha que ainda? Ainda, Quando a gente concordo fala de... 100%, mas aí o problema é que a gente está entrando na classificação. A gente está entrando na classificação...
A gente está entrando na classificação das inteligências artificiais por capacidade. É. Atualmente, a gente está na teoria da mente. A superinteligência artificial, que é aquela inteligência artificial autossupervisionada, que é capaz de manifestar desejos, etc., ainda é uma projeção teórica. Sim, A gente pouco não- distante. É, um É, eu um eu robô da robô. vida. Isso aí a gente não vai chegar tão cedo, pelo menos não ainda. Ah, mas a legislação quer se antecipar a isso. Tá se antecipando a algo que, se bobear, nunca vai existir. Não, pelo amor de Deus. Não dá. E nem pode A existir. inteligência Não, não dá. artificial hoje, a gente é a longa manos do Estado, inteligência artificial é longa manos de pessoas ou de empresas. São comandos ali, nada mais nada menos que isso. Pode ser para facilitar, pode ser para nos aproximar de alguma coisa, seja pessoa, seja resultado, seja busca, seja a própria imaginação, mas de uma forma bem simples é isso. Pô, vou ter que lembrar que teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, A gente a lembrava. norma não regula possibilidades do futuro. Você tem fato material, esse fato adquire um valor frente à sociedade, em razão do valor, cria-se a norma. Ou seja, a norma vem após o fato. Ela não antecede ao fato. Então agora eu vou criar uma normativa de trânsito para regular o trânsito dos carros voadores, porque já existe um modelo em desenvolvimento. É, Então, assim, É. não dá, cara. É uma coisa que, poxa, não adianta o direito querer se antecipar a algo. Depois acontece igual aconteceu com o metaverso. Ficou todo mundo naquele hype do metaverso. Ah, estupro no metaverso, crimes no metaverso. Aí morreu o metaverso. E o que adiantou? Busca e apreensão no metaverso. É. Busca e apreensão no metaverso. O pessoal queria discutir direito imobiliário do metaverso. Queria. Então, assim, calma. Mas Vamos devagar. em Às vezes verdade, eles estão sabendo de alguma coisa E que a gente não sabe, né? Alguma coisa tá acontecendo aí. o grande problema da teoria tridimensional nesse ponto é o valor. Eu acho que não é nem o fato. É a valoração que se dá a um fato. Porque existe. Tem algumas inteligências aí que, enfim, tem em algum lugar o carro que você falou, enfim. Mas que valor que eu dou pra isso nesse momento? É necessário ainda? Não. Então, Não é necessário ainda incidir Concordo uma 100%. norma, talvez, sobre esse ponto. de fato. Gente, acabou nosso tempo, hein? Paulinho, vai ter que voltar, Paulinho. Voltar. eu ainda estiquei um final polêmico. Puta, né? mas Ainda deixou a essa gente. é a melhor forma de Puta, terminar. vamos ter que ficar pensando agora nisso. Episódio de Game of Thrones, mas é assim que se termina. Vai todo mundo voltar pra casa agora, ficar ruim da cabeça o final de semana inteiro. Mas é bom, cara, porque são questões que têm que ser levantadas, Foi poxa. importante. Como é que a gente vai comprar o nosso robô do amor depois, né? O Love Robot. Isso. Mas não é? O start da discussão foi esse, não foi? Foi. Eu pesquiso, eu leio para fins científicos. Então, assim, Vai todo mundo chegar em casa e pensar, entidade digital, entidade digital. Não, porque é Dá até interessante, né, medo, quando né? coloca assim, robôs. Cara, muita coisa é Não. robô, Né? né? É, Não, uma robô, Alexa. nada a ver. cara, tudo bem. É o Clayton, que é o robô que limpa lá em De casa. limpar a casa. Não, mas tudo bem, É, mas o que fica, né, aquele É. aspiradorzinho O lá é o Elon robô. Musk Clayton. o Elon Musk já apresentou o robô dele autônomo Apresentou. lá, Ômega, não é? humanoide, etc. Exato, mas, cara, aquilo lá é uma Alexa Mas com é isso perna. aí. Muita coisa é robô, É, de fato. muita coisa é inteligência artificial. tá. Isso que É a isso. gente tem que ter sempre em mente. É isso, vai É ter isso que aí, ter, gente. Vai ter que voltar. parte 2B. Paula, olha, sensacional. Muito obrigado pela sua presença. Imagina. Você quer Eu que deixar um agradeço. recadinho final pro pessoal? Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero já o convite da próxima rodada, porque é muito bom a gente conversar com quem está interessado, com quem está imerso no assunto como eu. A gente não se sente sozinho do outro lado. Então, esse debate é super importante. Então, obrigada mais uma vez. Para quem está nos assistindo, podem me procurar aí nas redes sociais para a gente conversar sobre esse tema. Para mim é muito importante. Vocês também me ajudam. E é isso. @Paula Obrigada. Mar Rodrigues, hein, pessoal? Já adiciona lá no Instagram para não perder nada. E segue a gente no nosso também, tá, gente? @contra_out_law no Instagram, no TikTok, no YouTube, para vocês ficarem ligados em tudo. E mais uma vez, não esquece, hein? Dia 20 de novembro, Digital Legal. Um bate-papo que vai acontecer lá dia 20 de novembro, em São Paulo. Tem formato híbrido, tem online também. Está sendo organizado pelo pessoal da NAD. O pessoal vai discutir segurança digital, privacidade, bets e economia digital, legal design e visual law.
Legal Ops, Legal Analytics, Influencer Marketing, Legal Skills. Gente, imersão para quem realmente quer entrar no digital de Não, cabeça. só nome massa, né, Tá cara? Esse pensando em evento tá estudar legal. digital, não sabe por onde começar? Certinho. Começa por esse evento. Vai lá no perfil do Instagram do professor Marcelo Fonseca, já entrevistamos ele aqui, prof.marcelofonseca, e pega mais detalhes, gente. Evento imperdível. E é isso, pessoal. Um ótimo final de semana a todos aí. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio e fui.